A graça e a paz, meus irmãos, vamos estarmos juntos para meditarmos na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um texto com você que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 9, que nos fala a respeito da cura de um homem que estava enfermo há 38 anos. E o texto nos fala assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Quando estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levanta-te, pegue a tua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Esse texto é interessante, irmãos, que nos mostra Jesus, depois que ele cura um filho de um oficial, indo para Jerusalém, para uma das festas dos judeus. Não há um consenso qual festa era esta. Na verdade, ninguém chegou a nenhuma conclusão exata, de que festa seria essa que os judeus estavam comemorando. Mas por ser um dia de festa, a cidade de Jerusalém estava abarrotada de pessoas. E naquele lugar, Jesus então chega para participar daquela festividade e encontra, passando ali por aquele tanque, encontra uma multidão esperando a cura, esperando um milagre acontecer, porque segundo uma lenda que havia naquela época, as águas daquele tanque, de tempos em tempos, eram agitadas por um anjo. Por que nós estamos falando que é uma lenda? Primeiro porque João escreve seu evangelho, não foi para os judeus, ele escreve seu evangelho para os gentios. Então ele está explicando por que ali jazia uma multidão. Segunda coisa, o Senhor não passa o poder dele para objetos, para água consagrada, azeite consagrado, seja lá o que for. Deus não passa o poder dele para objetos. Então seria uma idolatria. Aquele lugar seria um lugar de idolatria, não um lugar de culto ao Senhor. Então eu não estou dizendo que não havia cura ali. Porque as curas, existem curas psicossomáticas, existem curas físicas, reais, através da medicação, de um tratamento, mas existem curas espirituais, tanto da parte de Deus, quanto o diabo também, que engana as pessoas para mantê-las cativas na idolatria, cativas muitas vezes a uma religião falsa, a uma doutrina errada. Então, o que estava acontecendo ali era real, tanto que as pessoas estavam ali buscando a cura. Alguma coisa acontecia. Ninguém fica 38 anos esperando a cura de uma água agitada se ele não visse durante esse período de 38 anos alguma coisa acontecer na vida das pessoas. Por isso que nós temos os romeiros, nós temos pessoas que vão em vários lugares porque acreditam e de alguma forma recebem, mediante a sua fé, um milagre. Agora, a questão não é o milagre em si, é de onde procede o milagre, de que forma procede esse milagre. Se é o dedo de Deus ou o chifre do diabo. E essa que é a grande questão. Então nós temos que tomar cuidado para nós não idolatrarmos objetos e dizer que Deus está nesses objetos abençoando e trazendo a bênção para dentro da nossa casa. Isso aqui é um fato e a gente precisa esclarecer esse tipo de coisa. Uma outra coisa que nos chama a atenção é que o termo Betesda quer dizer casa de misericórdia. E essa casa de misericórdia ali estava abarrotado de pessoas que esperavam o milagre, mas um só que alcançava o milagre. Então a misericórdia não era tanta nesse lugar. A misericórdia não estava tão estampada ali na vida daquelas pessoas que, quantos ali deveriam estar já há tanto tempo. Nesse caso desse homem em particular, 38 anos. Então a misericórdia vinha sobre um, sobre o outro, mas não sobre todos. Não sobre aqueles que estavam como
esse mesmo homem há tanto tempo ali, esperando que a misericórdia acontecesse. Mas é interessante que esse texto nos mostra Jesus passando exatamente nesse lugar. E quando Jesus passa por ali, encontra então uma multidão, mas em particular fala com este homem. E é isso que eu quero pensar com você. Por que Jesus agiu com misericórdia com este homem? E por que Jesus faz uma pergunta tão lógica, mas ao mesmo tempo tão complexa? Você quer ser curado? Essa foi a pergunta que Jesus fez, e essa pergunta que vamos tentar entender por que Jesus fez essa pergunta. Em primeiro lugar, apesar do nome Betesda ser lugar de misericórdia, não era um lugar que a misericórdia se fazia presente. Por quê? Porque a Bíblia fala, o texto aqui nos diz, que reza a lenda, que o primeiro que entrasse na água, no momento que ela era agitada, a pessoa então saía curada. Então você imagina, as pessoas ficavam ali observando. No momento que a água era agitada, o primeiro que entrasse. Então cada um por si, e como diz aí, Deus por todos. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, havia uma luta. Era aleijado, dando muletada em cego, impedindo que outros entrassem. Era uma confusão. Tanto que esse homem que estava ali há 38 anos, que era certamente um mendigo, ele diz, eu não tenho ninguém que me lance na água. Ou seja, as pessoas pagavam pessoas para ficar observando a água. E o primeiro que entrasse. Você imagina, 38 anos ali, vendo gente sendo curada, vendo gente sendo pisoteada. Era uma confusão que a paz ali não existia. Então havia ali não a misericórdia, mas a discórdia, a contenda, o desejo de chegar primeiro, quem sabe aí a ganância, que algumas pessoas certamente estavam explorando também aquela situação para poder se beneficiar. Então nós vemos de tudo poderia estar acontecendo naquele lugar. No entanto, aquele homem estava ali, perseverando, buscando de alguma forma a solução. Eu quero dizer mais uma vez, eu acredito que existem curas e provavelmente alguma coisa acontecia ali, senão esse homem não ficaria ali, como já falamos, tanto tempo. Eu sou de uma época em que eu fui algumas vezes em rezadeira. Eu me lembro que eu tinha problema de íngua, meu pai, que era envolvido no espiritismo, ele fazia lá dizia como é que eu tinha que fazer em relação para a íngua desaparecer, e eu fazia o que ele falava e desaparecia. Então as curas espirituais, elas são reais, tanto da parte do diabo quanto da parte de Deus. A cura física também, através da medicação, através de um tratamento. Eu não estou aqui para discutir esse tipo de coisa, mas uma coisa eu sei. Misericórdia nesse lugar, ela não existia. Era a mão de Deus que estava curando pessoas ali? Também não acredito que fosse. Porque Deus é misericordioso e Deus não vai permitir tal coisa acontecendo, tal confusão acontecendo em nome dele. Uma outra coisa que nós podemos pensar aqui é por que Jesus faz essa pergunta para este homem? Você quer ser curado? Você deseja alcançar a cura? Talvez seja uma pergunta até sem sentido, mas ela faz todo sentido. Ela tem toda uma razão de ser, porque aquele homem trabalhou há tanto tempo, e ele mesmo falou, não tenho ninguém que me jogue na água, que me lance na água, no momento que a água é agitada, eu não tenho ninguém. Aí Jesus pergunta, você quer ser curado? Então a primeira coisa que eu entendo aqui é que Jesus quer saber se ele tem certeza que ele quer ser curado. Por que Jesus pergunta esse tipo faz essa pergunta? E a gente entende que Jesus está forçando ele a declarar, eu quero. Sabe por quê? Porque tem gente que se acostuma com a doença. Tem gente que fica habituado em passar por dificuldades, por lutas. É o famoso vitimismo. Ele se vê como vítima de uma situação e ele se contenta com aquilo. Ele se acostuma com aquilo. E tem mais, no Antigo Oriente, as pessoas viviam de esmolas. Então a cidade de Jerusalém, abarrotada de gente, as pessoas levavam muito dinheiro e uma parte era para entregar como oferta no templo, mas outra parte era para entregar para os mendigos que viviam nas ruas porque eles queriam fazer o bem para aquelas pessoas. Então ser mendigo naquela época era um bom negócio.
Ser mendigo naquele lugar era sinal de que você tinha um dinheiro garantido durante o mês inteiro. Você não precisava trabalhar, ficava ali e só se beneficiando. Assim como existem hoje muitos mendigos que estão na rua, que na verdade eles não querem sair daquela situação. Eles se acostumaram a ganhar as coisas. É a comida, é a bebida, é o dinheiro que vem. Eu me lembro que recentemente eu estava num hortifruti, eu e a minha esposa, e entrou um casal, né? E a gente observou que esse casal, eles eram moradores de rua. Interessante que a primeira coisa que um deles pegou foi o celular e começou a conversar com alguém, perguntando o que era para levar, o que precisava, não sei o que. E a gente ficou, eu e minha esposa ficamos olhando para o outro, ué, eu nunca vi disso, porque situação estranha, né? É simplesmente no celular. E o outro lá com o carrinho comprando e foram embora, sem problema nenhum. Ou seja, não trabalham, não tem nenhuma preocupação para levantar cedo, mas estão ali. Então tem gente que se acostuma com isso? Infelizmente tem. Tem gente que se aproveita da situação? Infelizmente tem. Então a igreja, irmãos, na igreja de hoje não é diferente. Quantas pessoas, né, batem nas nossas portas pedindo ajuda, só que não desejam trabalhar. Gente que bate nas nossas portas pedindo um socorro, e quando recebem vão embora, não voltam nem sequer para agradecer. Isso que aconteceu no passado, acontece nos dias de hoje. E tem gente até que se ofende, né, se você perguntar se a pessoa quer um trabalho, quer um serviço. Né, sai chateado. Segunda coisa que a gente observa aqui é que Jesus quer saber se esse homem ele tem consciência de que ele está enfermo. É outra situação. Você está doente? Você tem certeza que você está doente? Você tem convicção de que existe uma doença em você? Porque tem muita gente, irmãos, que não admite que está doente. É igual o vício. Tem gente que é viciado, ele bebe, ele se droga, ele fuma, mas ele diz, eu não sou viciado, eu posso parar quando eu quiser. Só que ele nunca quer. Só que ele nunca deseja. Por isso que Jesus pergunta, você quer ser curado? Ou seja, você tem convicção, você tem certeza de que existe uma doença em você, que essa doença ela é real e que você precisa se desfazer desse mal e que você quer se livrar dessa doença? Porque tem gente, mais uma vez eu afirmo, que não admite que estão doentes. Eu largo o tabaco, eu largo a bebida, eu largo as drogas quando eu quiser, só que nunca quer. Uma vez eu conversei com um indivíduo que ele era viciado em álcool, e eu falei com ele, você precisa se libertar da bebida. Eu falei, não, eu bebo porque eu quero. Quando eu quiser parar, eu paro. Quer ver? Amanhã eu não vou beber. Realmente, no outro dia não bebeu, mas no terceiro dia, acho que bebeu pelo dia anterior. Então nós temos que tomar cuidado para entender a pergunta até de Jesus. Porque tem gente que, mais uma vez eu afirmo, não admite que estão doentes. Uma terceira coisa que nós observamos aqui é que Jesus quer saber se realmente ele tinha convicção de que ele poderia se livrar daquele mal. Porque chega um momento, irmãos, que nós perdemos até a esperança. Nós perdemos a fé. Nós perdemos a condição de voltar a crer de que algo extraordinário pode acontecer na nossa vida. Tanto que ele falou, eu não tenho ninguém. Mas naquele momento Jesus perguntou, mas você quer ser curado? Eu não tenho ninguém. Ou seja, se eu tivesse, provavelmente eu seria. Então aquele homem tinha uma fé, tinha uma esperança, o coração dele estava esperançoso de que alguma coisa poderia acontecer, embora ele não tivesse ninguém. Uma outra coisa que nós observamos aqui é que Jesus pergunta se ele está compreendendo a sua pergunta. Aí é aquilo que nós falamos. Tem muitas pessoas que viviam da mendigança. Então, se ele fosse curado, ele não iria mais receber benefícios da parte das pessoas de fora para o seu sustento. Ele teria que programar um trabalho, ele teria agora que se virar, como diz aí, para poder ganhar o pão de cada dia. Então, quando Jesus pergunta, você tem certeza? Você está compreendendo a minha pergunta? Porque existem consequências da cura. É igual a história de uma senhora que ela ia sempre na igreja pedindo a cura de uma doença que ela tinha. Até que um dia o pastor chamou na frente, orou por ela, e o que aconteceu? Ela ficou curada, ela foi liberta daquele mal. Mas cerca de um mês depois ela procura o pastor e pede para que o pastor orasse por ela, para que a doença voltasse. O pastor perguntou, mas minha senhora, por que a senhora quer ficar doente?
porque eu fui cortado do INSS. Eu não estou recebendo mais o benefício do INSS. Aí eu pergunto, você quer ser curado? Tem gente, irmão, que não quer. Tem gente que quer se manter doente, porque é uma forma de receber benefícios, tapinha nas costas, as pessoas olharem e verem aquela pessoa como vítima. Então a pergunta de Jesus, ela é muito real no sentido de fazer que esse mendigo tivesse um entendimento do que estava por acontecer, caso ele quisesse ser curado. Uma outra coisa que nos chama a atenção, Jesus quer saber se ele quer ser curado, porque muitas vezes ele já recebeu um não como resposta. Aí não, claro, mas às vezes tem um não velado. Nos dias de hoje mesmo, pessoas perguntam se querem ser curadas. Não quero, mas no fundo, estão gostando da situação que vivem. Sabe, não tem, se acostumaram em ser a vítima e ser a pessoa carente, necessitada. Ah, tadinho dele, vamos ajudar, vamos levar uma cesta básica, vamos enviar um remédio, vamos levar o dinheiro. Mas a pessoa, no fundo, ele não quer sair daquela situação, porque se acostuma com isso. Por isso que, às vezes, existe até um não velado, mas é um não. No fundo, as pessoas não querem, porque se habituaram a viver desta forma, desta maneira. É uma coisa maligna, é uma coisa doentia, mas é real. Existem não, eu sei que existem pessoas que querem sair, querem se livrar daquilo, recebem ajuda das pessoas, são gratas porque recebem ajuda, mas na primeira oportunidade que sair daquela situação, eles vão sair. Eu me lembro que há muito tempo nós ajudávamos uma pessoa, nós dávamos cesta básica e pagávamos o aluguel dela. A igreja se comprometeu porque aquela pessoa passava muita dificuldade. O tempo passou, um dia ele me procurou e disse, pastor, o aluguel, se vocês puderem continuar me ajudando, eu aceito. Mas a cesta básica eu não preciso mais, porque eu consegui um emprego. Eu consegui um trabalho. Então, para comer, hoje eu tenho. Você está vendo a diferença? Aquele homem ele estava passando por uma situação difícil, mas ele quis superar. E na primeira oportunidade, ele abandonou essa ajuda. E, por fim, já não pagavam mais o aluguel, porque ele já tinha recurso para pagar o aluguel. Essa é a diferença. É isso que eu quero falar com você. Uma outra coisa que nós observamos nesse texto, em terceiro lugar, é por que Jesus perguntou somente para este homem? A Bíblia diz que jazia uma multidão. Haviam várias pessoas ali. Por que Jesus perguntou somente para este homem? Você quer ser curado? Eu acredito, irmãos, que no meio daquela multidão, somente este homem, na verdade, estava buscando de Deus a cura. Os outros tinham seus companheiros, seus ajudantes, pagavam os seus ajudantes e, por si só, estavam alegres de estar naquela situação, recebendo ajuda. E quem sabe estavam querendo ser o primeiro a ser curado, porque queria esfregar na cara do outro, me desculpe a expressão, que foram mais espertos, mais ágeis, mais competentes para alcançar a bênção. Mas aquele homem não. Aquele homem estava numa situação que ele dizia, eu não tenho ninguém. Então a pergunta de Jesus desperta nesse homem, em primeiro lugar, o desejo da cura. É para despertar nele aquilo que estava, quem sabe, foi perdendo a força no decorrer dos anos. Ele que tanto buscou a cura, ele que tanto ficou ali durante 38 anos querendo, no final a fé vai perecendo. Então sim, Jesus pergunta, você quer ser curado? Jesus estava despertando nele o desejo, a alegria, a fé, a esperança, quem sabe a razão de ser. Há possibilidade. Apesar do tempo ter passado, há possibilidade. E não é com a água não, é de outra forma. A segunda coisa, por que Jesus pergunta? Porque para tirar do coração daquele homem, quem sabe, as mazelas, a angústia que ele estava sofrendo. Porque se você observar no verso 7, Jesus pergunta para ele, o que ele diz? Respondeu-lhe, porém, o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Às vezes, irmãos, o início da cura é nós reconhecermos que nós não somos ninguém, é reconhecermos que somos carentes, é reconhecermos que nós somos dependentes da misericórdia do Senhor. O início da cura é quando nós olhamos para dentro de nós e nós reconhecemos que somos pequenos, que nós somos impotentes,
que nós não temos condições de alcançar nada se não for pela misericórdia e graça de Deus. Tem muitas pessoas que ainda confiam nos homens, confiam no dinheiro, confiam na sua capacidade, confiam na sua esperteza. Esse homem, ele reconhece que ele não tinha ninguém. Ele reconhece que ele precisava da misericórdia do Senhor. Uma outra coisa que nos chama a atenção aqui é que Jesus, quando pergunta para esse homem se ele quer ser curado, é porque aquele homem, ele estava na total dependência, agora é somente de Deus. Só Deus poderia curá-lo. E naquele momento que ele se vê dessa forma, o Senhor então chega para ele e mostra que ele não estava sozinho, mas que Deus estava olhando por ele. Aqui nós observamos exatamente isso, irmãos. Não foi este homem que viu Jesus, foi Jesus que o viu. Não foi esse homem que chegou até Cristo e pediu a cura. Foi Jesus que olhou para ele e fez a pergunta: você quer ser curado? Aqui nesse momento o Senhor olha com misericórdia e graça para aquele homem que tinha um coração totalmente agora rendido a Deus. Certamente ele estava orando, buscando a Deus: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia do meu coração, intervenha na minha vida, porque eu não tenho ninguém. Aquele homem certamente estava totalmente rendido ao Senhor, tanto que depois de curado, Jesus o reencontra. Onde? No templo, adorando, louvando ao Senhor. A primeira coisa que aquele homem foi fazer foi para o templo, foi buscar a Deus. Essa é a diferença, irmãos. Tem gente que quer cura, mas não quer compromisso com Deus. Tem gente que alcança até a bênção, mas não volta para agradecer. Tem gente que alcança a bênção, mas não se importa. Esse homem tinha um coração, provavelmente um único ali, que jazia ali, no meio daquela multidão, que tinha um coração rendido a Deus e que estava confiado no Senhor para que a bênção lhe alcançasse. Uma outra coisa que nos chama a atenção, em quarto lugar, é por que Jesus curou somente este homem. Em primeiro lugar, por que Jesus somente curou ele? Porque este Senhor que estava diante dele, que é Jesus Cristo, ele é soberano e ele faz as suas escolhas segundo o seu propósito. Jesus olha para aquele coração e o abençoa, porque ele é Senhor, porque ele é soberano. Ele poderia curar todos ali? Poderia. Ele poderia despertar a fé no coração daquelas pessoas? Até poderia. Mas aquele homem, em particular, Jesus olhou para ele. E Jesus não tem que dar satisfação a ninguém, pelas suas atitudes, pela forma como ele age. Irmãos, a Bíblia nos fala em Romanos, capítulo 9, 14 e 15, diz assim: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. A misericórdia de Deus, ela é livre, ela não está atrelada às nossas emoções, nossos achismos, os nossos desejos. Deus é livre. Ele age com soberania sobre a vida de quem Ele quer. Eu uso de misericórdia com quem eu quiser usar de misericórdia, a misericórdia de Deus. E nós não merecemos nada da parte de Deus, porque nós somos pecadores, nós somos filhos da ira, somos filhos da perdição, estamos condenados ao inferno. É pela misericórdia e graça que o Senhor nos alcança. E Ele usa de misericórdia e graça para quem Ele quer, como Ele quer, da forma que Ele quer. Por isso que Ele agiu com este homem em particular. Uma outra coisa que nós temos que entender no verso 20 de Romanos, diz também assim: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? E muitas pessoas estão questionando a misericórdia, a graça de Deus. Por que age com um, não age com o outro? Porque Ele é livre. Deus é Senhor, Ele é soberano. A soberania do Senhor prevalece sobre a vida de nós, seres humanos. Não sou eu que decido, é o Senhor quem decide. Não fui eu que o escolhi, foi Ele que me escolheu. É a soberania dEle em todo o tempo, agindo sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Por isso que muitas vezes nós oramos e as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos, porque Deus, Ele é soberano e Ele não está debaixo da nossa vontade. A vontade dEle que prevalece. Por isso que a Bíblia fala, e Jesus nos ensinou: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, quando estava lá no Getsêmani, ele ora: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É a vontade de Deus que tem que prevalecer, meus irmãos. E nós temos que tomar cuidado, para nós não entrarmos num caminho que nós vamos tirar de Deus a sua
o seu poder, a sua autoridade, a sua soberania. Primeiro que nós não podemos fazer isso, mas quando nós entendemos isto, se torna muito mais fácil a nossa fé, a alegria e a confiança no Senhor. Uma outra coisa que nos chama a atenção, Jesus ele pergunta para aquele homem se ele quer ser curado, porque no meio daquela multidão somente aquele homem estava esperando realmente a cura que vinha da parte de Deus. Quando nós esperamos no Senhor, e somente no Senhor, algo extraordinário acontece. Eu não espero do homem, eu não espero da minha capacidade, eu não espero dos meus recursos financeiros. Eu espero de Deus. Ainda que eu tenha tudo isto, mas a minha confiança está em Deus. Essa é a diferença. Por isso que aquele homem alcançou a cura, alcançou o milagre. Interessante que o milagre acontece. Deus é tão livre para curar que quando Ele opera, Ele age segundo a vontade dEle. Eu me lembro que uma vez eu orei para uma senhora, estava com 80 anos, estava com câncer. Eu orei por ela, mas depois que eu terminei de orar, pedindo a Deus que a curasse, me veio um pensamento estranho, eu disse, para que você vai orar por ela? Por que Deus vai curá-la se ela já está com 80 anos, já está com a idade avançada? Ela vai morrer. Eu falei, gente, que pensamento estranho. Mas passou. Orei por ela e eu tive que ir no Rio de Janeiro, no INCA, para poder pegar o resultado da biópsia que havia sido feita. E eu fui conversar com o médico que fez a biópsia e que era especialista naquela área. Ele olhou para mim e falou assim, você está vendo? Isso aqui é um câncer. Não estou vendo. Eu quero dizer para você que eu sou especialista. Quero dizer para você que essa área aqui do tórax eu domino. Eu sei tudo sobre o câncer na parte do tórax. E não sei o que. Quando começou a me explicar um monte de coisa, eu falei assim, sim, eu estou entendendo o que você está falando. Eu sei que o senhor é especialista. Eu sei que isso aqui é um câncer. Mas o que o senhor quer me falar? Não, isso é o que eu estou dizendo para você. Isso aqui é um câncer. Tá, eu entendi. Isso aí é um câncer. Quando que o senhor vai operar? Vai fazer químio? Vai fazer o quê? Eu falei, nada. Porque o câncer sumiu. O câncer desapareceu. No exame aparece o câncer. Quando nós fomos fazer a biópsia, simplesmente desapareceu. Você está entendendo? Deus é soberano. Deus cura. Deus opera sinais e maravilhas. Deus não mudou. Só que Ele faz quando Ele quer. Da forma como Ele quer. E não da maneira que nós pensamos, irmãos. Então ore. Espere no Senhor a cura. Espere no Senhor o milagre. Espere no Senhor a intervenção. Mas haja também com superação. Não seja vítima e não se faça de vítima o tempo todo. Isso aí é horrível, sabe, aquela pessoa que se entrega. Não se entregue, busque de Deus a solução, lute, se esforce, se empenhe. Tem muitas pessoas que querem a cura, mas na verdade elas não querem a cura. Estão dizendo que querem alcançar o milagre, mas na verdade não querem. Quantas pessoas que eu vejo que conseguem superar as adversidades, as lutas, as dificuldades que a vida oferece. Eu vi recentemente um vídeo de uma moça que perdeu os 2 braços no acidente e ela aprendeu a cozinhar, até a dirigir com os pés. Então você vê que tem coisas que a pessoa supera. E ela não se faz de vítima, não. Ela até tem vídeos e tudo, mas ela não é para mostrar que ela é uma vítima. Não, não sou vítima, eu superei. Eu consegui. Então você também consegue. Então creia no Senhor. E a pergunta que Jesus quer fazer para você é esta. Você quer ser curado? Ou seja, você quer sair desse quadro, dessa situação, você reconhece que está doente, então busque em Deus, busque no Senhor, e Ele vai, pela misericórdia e graça, lhe alcançar, lhe abençoar e fazer superar. Talvez você vai ficar como essa moça, agindo e fazendo várias coisas com os pés, mas você vai superar, você vai fazer diferença e você vai vencer essa batalha. Deus é maior, irmãos. Por isso que não importa o tempo que nós estejamos doentes, no momento que o Senhor intervém, o extraordinário acontece. E nós vamos louvá-lo no templo, na casa dele, agradecendo a Ele pelo milagre alcançado. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus cure você, mais do que uma cura física, a cura espiritual. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém?